Amados, quero contar como um testemunho tudo o que vivi nos 40 dias em que o Senhor solicitou uma alimentação especial, 40 dias antes da primeira Páscoa deste ano de 2020. No primeiro dia, quando comecei toda a minha jornada, como quando se começa a fazer uma coisa pela primeira vez, como alguém que não pode fazer as coisas de maneira tão natural como está acostumado a fazer. Fiz os pães, como o Senhor me descreveu. Coloquei um pouco de azeite e um pouco de sal. E enquanto comi os pães, eu senti a suavidade do pão, deste pão sem fermento. Também senti na minha boca o amargo das ervas, porém senti que me davam vida enquanto as comia e que tinha que mastigar muito para poder ingeri-las, muito mais do que nós estamos acostumados. Ou seja, por a comida estar bastante cozida ou pela pressa da vida diária. Foi em 6 de fevereiro de 2020 que o Senhor me disse: pegue farinha integral no porto, traga e cozinhe um pão com aveia, milho, lentilha e grão de bico. Use azeite de oliva e um pouco de sal e coma isto por 40 dias com ervas amargas. E você vai dizer assim ao meu povo: assim como eu como estes pães e estas ervas amargas, este povo rebelde terá grande amargura por muitos dias. Mas assim como eu como este pão substancial, assim darei sustento ao meu povo, que anda em obediência aos meus mandamentos, estatutos e preceitos. Estas foram as palavras que recebi do Senhor no dia 6 de fevereiro de 2020. Assim, fiz como o Senhor me ordenou. Consegui as farinhas, os grãos e cozinhei o pão. Em 28 de fevereiro de 2020, para começar a jornada no dia 29 de fevereiro de 2020 em diante. Tive curiosidade quando o Senhor me ordenou que iria começar no dia 29 de fevereiro. Antes, havia comentado isso com vocês. E quando fiz as contas dos 40 dias, terminavam justamente no dia 8 de abril à tarde, ou seja, no pôr do sol do dia 8 de abril, que imediatamente após isto iria começar a Páscoa, no calendário do Senhor, em 14 de Nissan de 2020. Assim, ao pesquisar sobre o dia 8 de abril, descobri que estaria já nas primeiras fases da lua cheia. Foi uma surpresa para mim. Meu coração se acelerou muito. Me dei conta que o Senhor havia calculado tudo com perfeita simetria, assim como suas profecias e tudo o que vemos que está se cumprindo hoje em dia. Nesse momento, me dei conta que o Senhor me repetiu as palavras antes ditas. 2020, término para uns. 2023, término para outros. Assim, comecei minha jornada que o Senhor havia me colocado, com muita reverência e rogando a Deus por seus filhos em todos os lugares da terra, para que possamos ter a estatura que Ele deseja que tenhamos, cada um de nós, por sua graça e por sua misericórdia. Assim, já comecei no dia seguinte. Posso dizer, amados, que pensei que tudo ia ser um tanto diferente, pois, para que uma pessoa se acostume a coisas novas, sendo que estou acostumada a passar por uma disciplina ou várias disciplinas alimentícias que tive que fazer na minha vida pelo motivo do câncer que fui acometida, a fibromialgia, a diabetes, pressão alta e muitas outras coisas mais que tenho enfrentado no transcurso da minha vida, minha saúde. Pois eu disse, bem, Senhor, se o Senhor me mandou isso, é que realmente posso fazê-lo, confiando em Ti. Assim vou fazê-lo. Comecei a me dar conta que ingressei nessa jornada desfrutando de tudo, sempre pensando que o Senhor tinha um propósito, um plano maravilhoso para a minha vida.
Assim comecei essa jornada agarrada a Ele com muita fé, com muita alegria. O Senhor me levou a ler o livro Fé e Obras, o primeiro capítulo. Na primeira página, que começa na página 14. Estava tão contente, tão feliz. Cada vez que comia o pão, sentia que meu corpo absorvia energia, que era muito substancial à minha vida. Meu corpo podia sentir assim, e isso me era transmitido. Quando comia as ervas amargas, ainda que não posso dizer que não piscava os olhos às vezes com o amargo, porém sentia também que algo muito bom, muito maravilhoso estava passando dentro de mim. Para mim, comer moringa, nim, folhas de noni, outras ervas amargas é natural. Por muitos anos as tenho comido. Tenho na memória desde a primeira vez que o Senhor me disse que o doce me matava e que o amargo era o que me trazia vida. Me pude dar conta através de todos os anos que realmente é assim. Assim, comê-las para mim era gostoso, porém não acostumada a comê-las diariamente, tantas vezes no dia, ou seja, neste caso, 2 vezes ao dia, todos os dias. Porém, não foi um sacrifício grande. Porém, como tudo, amados irmãos, o que é repetitivo na vida, às vezes se torna tão cansativo, mas comecei desfrutando tudo, muito maravilhoso, muito gostoso. Eu estava desfrutando o que estava comendo. Neste momento, o Senhor me disse: para meus filhos, as provas amargas, comigo, são suportáveis, e esse caminho difícil passa muito rápido, com um sentido de tranquilidade e paz. Assim será para o meu povo que escuta minha voz e segue os meus passos. Confia e continua somente. Assim verão minhas maravilhas. Louvei ao Senhor por todas estas palavras. Assim, segui adiante. Comecei a me dar conta que comecei a experimentar uma leve dor de cabeça e grande vontade de comer outras coisas, além das que estava comendo. Porém, o Senhor me disse: moa as ervas amargas. Assim, no segundo dia, comecei tomando um suco de nim, ao invés de comer as folhas, junto com o pão que ele havia me dado. Cada pedaço que colocava na minha boca, as palavras do Senhor ressonavam em minha mente e me sentia muito abençoada ao ter tantas estritas instruções, como o profeta Ezequiel. O amargo do suco de nim é extremamente amargo, até mais. Porém, me acostumei a isso porque não é nada em comparação a viver goles amargos da vida. O sofrimento extremo sem Deus deve ser algo desastroso para uma vida, porém com Deus tudo isso é possível. Assim, louvei e glorifiquei o nome de Deus, porque apesar de todas estas coisas, me sentia forte, satisfeita. Comecei a me dar conta que minha mente se sentia tranquila, me sentia confiante neste processo que seria uma grande bênção para a minha vida, tanto física como espiritual. Amados, há uma bênção tão grande na obediência implícita a Deus, traz dividendos de bênção infinita. Crer em Deus vale a pena. Assim, haviam outras fases que tinha que aprender. Em alguns momentos, tinha que me ausentar da minha casa. Como fazer tudo isto? Porém, o Senhor foi me levando pouco a pouco em tudo, e fui preparando algumas coisas e levando comigo. Começaram a passar os dias, comecei a dar conta que sentia cada vez mais energia, que a mente estava mais clara. Comecei a perceber outra coisa, que meus nervos estavam mais tranquilos. Sentia que minha mente podia se concentrar mais. Já não tinha que sair levando listas e anotações, mas sim a própria mente já registrava tudo exatamente, com uma boa organização simétrica. Tão boa que antes nunca havia experimentado assim, desta maneira. Meu corpo estava funcionando em ótimas condições e eu me sentia muito, muito agradecida a meu Deus por isso. Todas essas coisas passadas. Já era o terceiro dia nesta jornada. Já não tinha mais dor de cabeça e me sentia em um estado de ânimo tremendo.
Muitas pessoas que conheço, muito lindas, muito queridas, me ligavam e diziam: Daisy, com calma, esta é uma alimentação que realmente vai criar uma depuração no seu sistema e não pode realizar o trabalho que estava acostumada a fazer. Estamos num sítio, construímos, trabalhando na terra com picareta e pá, e todas essas coisas, igual a todas as pessoas que estão no campo. Fazemos todas essas coisas iguais e ainda fazemos as coisas que o Senhor adicionalmente nos colocou a fazer. Ajudar pessoas em questões de saúde e tudo isso. Eu pensava, que bom que o Senhor havia me dado isto, para que nesses dias estivesse com a atividade mais tranquila. Porém, não foi assim. Todas as atividades seguiram igual antes. Eu pensava que realmente não ia poder sustentar a atividade diária de trabalho pesado, mas não obstante, o Senhor começou a dar evidências de que sim, o podia fazer. De repente, passei ao quarto dia. Nesse dia já me senti estável. O corpo estava com muita energia, ainda mais que antes. Me dei conta que podia dormir melhor, que minha garganta e às vezes a sinusite e o nariz entupido, às vezes acontece pelas toxinas que há no ambiente e as que também temos no corpo. Às vezes porque comemos mais cozido que cru, e não deveria ser assim, pois todos estes fatores acabavam levando o meu nariz a ficar bastante entupido. Porém, fui me dando conta que isso estava desaparecendo na minha vida já no quarto dia. Meu cérebro se sentia muito alerta. As preocupações estavam controladas. Meus sentidos, alerta, me lembram tudo o que devo fazer claramente, sem devagar. E tudo isso estava ocorrendo rapidamente em mim, no quarto dia. Meu cérebro se sentia muito alerta. As preocupações estavam controladas. Outras coisas, como ser mãe e dona de casa, é que cozinho para minha família. Tenho que preparar os alimentos para minha família, sejam crus ou cozidos, como sejam. Eles não estavam comendo a mesma alimentação que eu. Ainda que meu esposo muitas vezes comeu o mesmo que eu, porque me dizia: eu também quero experimentar. Quero saber o que sente quando está comendo isso. Porém, tinha que preparar outros tipos de alimento. Pensei, tinha certo temor no princípio e dizia: preparando outros alimentos, Senhor, vou sentir vontade de comê-los. O Senhor me disse: nem sequer os prove. Não os prove, simplesmente os prepare. Bom, assim fiz graças ao Senhor, sem ter que provar nada. Tudo ficou bem. Assim comecei a cozinhar para eles e percebi que meu corpo não pedia o que estava cozinhando para eles. E se em algum momento dizia, isso parece muito bom, está cheirando delicioso. O Senhor rapidamente falava à minha mente e revelava o seu fim. E isso era mais que suficiente para mim para poder continuar naquilo que Ele ia colocando na minha mente. Às vezes não nos damos conta. Quando acontecem as coisas, é que então começamos a perceber o que Ele queria de cada um de nós. Porém, no processo que estamos, não nos damos conta. Assim, no quinto dia, já me senti um pouco mais esperta. O pão era muito substancial, mais que tudo. Não sentia nenhum vestígio de debilidade. Tudo isso desapareceu de mim. Minha mente seguiu, estava cada vez mais clara, e pude me dar conta que retinha mais detalhes na minha memória, e minha carga diária de estresse diminuiu grandemente. Assim, outras das coisas que comecei a perceber no quinto dia foi que minha pele começou a ter mais brilho e minhas mãos também. Já dormia toda a noite, porém tão profundamente que já não sentia frio, nem mesmo nas noites que sempre sentia muito frio. Não sentia mais muitas cãibras nos meus pés. Meus intestinos, meu sistema digestivo estava funcionando no máximo. E embora neste ponto, no quinto dia, às vezes sentia um pouquinho de dor de cabeça. Porém, não era grande coisa, era algo leve. Sei que são toxinas que saem do sangue pelo tipo de alimentação. Muitas vezes que tenho estado em alimentações estritas, me sinto desta maneira.
Sabia que meu organismo estava se limpando e não tinha nenhum tipo de preocupação por isso. Me sentia muito bem. Neste quinto dia à tarde, algo casual aconteceu. Comecei a ter uma dor de cabeça. Era forte, insuportável, e comecei a tomar muita água. Perguntei ao Senhor: o que devo fazer? O Senhor me disse: um pouco de pimenta caiena na água e tome, e coloque um pouco de ormaiã na testa. Assim fiz, e imediatamente desapareceu a dor. Certamente eram as toxinas no sangue que são as responsáveis por tudo isso. Mas com o que lhes disse anteriormente, tudo desapareceu e meu sistema estava muito forte e alerta, e o meu cérebro funcionando muito claro e eficiente. No sexto dia, depois de dormir muito bem, me levantei com grande energia e disse: vou caminhar. Vou aproveitar amanhã antes de comer os pães e as ervas amargas que levei comigo nesta caminhada. E comecei a caminhar, a respirar o ar puro. Me sentia rápida, me sentia leve ao caminhar. Sentia que todo o meu sistema me agradecia por toda esta alimentação. Me sentia muito bem. Era muito proveitoso para o meu corpo esta alimentação. Assim comecei a louvar o nome do Senhor, orar por todos os seus filhos em toda a face da terra e dar graças ao Senhor por me conceder o privilégio de poder ter uma receita celestial e poder, com sua ajuda, fazê-la e experimentar todas as maravilhas que sentia no meu corpo. Todo este dia estive em serenidade em minha alma, tive paz, tinha paz e começou a crescer. Senti que começou a crescer neste sexto dia uma fé tão grande, tão intensa em meu Deus, de que Ele sempre está no controle de tudo e que nada escapa a Ele. Foi como se outra dimensão estivesse aberta diante de mim, de que a fé que sempre tive no Senhor aumentou ainda mais. Não tenho palavras para explicar, mas quisera eu, o Senhor, através das palavras que estou lhes dizendo, Ele mesmo pudesse explicá-los o que foi que aconteceu. Porém, eu comecei a sentir que já não podia ficar sem estar um pouco de tempo a sós com Deus. Não podia conceber passar um momento sem estar na sua presença, sem não escutar sua voz, sem buscar a solitude e a tranquilidade para estar em comunhão com Ele. Sentia que isso era tão forte em mim e nesse momento foi muito crucial em minha vida, porque sentia que Ele estava ali, provocando isso em mim através do seu Espírito Santo. Me ensinou tantas coisas, me deixou saber tantas coisas. Foi maravilhoso este momento. Para mim foi um momento muito intenso, como se a planta da fé que estava dentro de mim cresceu e floresceu. Como quisera ter mais palavras para que pudesse entender o que senti neste momento. Foi tão bonito para mim, foi tão maravilhoso, foi tão sublime, e eu louvo e glorifico o nome do Senhor por isso.